seria um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas, novas demandas para a infraestrutura das cidades. E aí, mas é interessante ao mesmo tempo como o mandato é híbrido. Às vezes ele funciona de fato como um poder que auxilia diretamente. Por exemplo, quando ele dá um parecer prévio para as contas do presidente da República, o TCU faz isso, e os tribunais de contas estaduais fazem isso para as contas do governador, para as contas do prefeito, ali é claramente ele está auxiliando, né, ali é uma função de auxiliar diretamente o Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo, ao julgar um julgamento político das contas do Poder Executivo, ele o faz, mas com um parecer técnico, um parecer prévio, que é obrigatório, do Poder Legislativo, que ele pode até ignorar, né, na prática, mas aquele parecer existirá, a sociedade terá conhecimento dele, exercerá um constrangimento, né, no melhor sentido da palavra constrangimento, para os parlamentares. Eles depois terão que prestar contas aos seus eleitores, à sociedade de uma forma geral, porque eles não votaram em conformidade com o parecer técnico, né? Podem fazê-lo, claro, mas terão que prestar contas para a sociedade, para os seus eleitores, porque que não seguiram aquilo, né? Tanto nas câmaras de vereadores quanto nas assembleias legislativas, isso existe. Mas aí sim é uma função típica de auxiliar. Outra função também que ele auxilia diretamente o legislativo é quando o Tribunal de Contas faz auditorias que são requisitadas pelo Poder Legislativo. Qualquer comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, o próprio plenário da Câmara ou do Senado, ou de cada Assembleia Legislativa, ou Câmara de Vereadores, pode requerer ao Tribunal de Contas auditorias, inspeções em órgãos do Poder Executivo, né? Eles acham que tem um problema em determinado órgão, eles podem requerer ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas é obrigado a realizar auditorias, inspeções que foram requeridas pelo Poder Legislativo. Então, aí também está auxiliando o Poder Legislativo. Mas quando é que ele não é auxiliar? Quando ele age de modo próprio, né? Quando ele age com competências próprias, sem nenhuma subordinação. Quando, por exemplo, ele faz auditorias que ele decidiu fazer, né? Ele tem, de acordo com os seus critérios, o TCU tem, os tribunais de contas estaduais também têm seus critérios, as matrizes de risco, o que quer que seja o critério, decide fazer uma auditoria até no Poder Legislativo, né? Toda hora o Tribunal de Contas, qualquer Tribunal de Contas faz uma auditoria na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, o TCU faz auditorias na Câmara dos Deputados, no setor administrativo da Câmara dos Deputados, do Senado, né? Assim como qualquer ministério, qualquer órgão público, né? Do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, por decisão própria, né? Não foi solicitado, não teve nenhuma ordem disso, foi uma decisão do próprio Tribunal de Contas. Então isso mostra claramente a sua independência e o seu papel de conter o poder, inclusive conter o Poder Legislativo na sua função administrativa, né? De verificar se ele está fazendo, o Poder Legislativo está exercendo o seu papel de acordo com as normas, de acordo com a Constituição, enfim, de acordo com o ordenamento jurídico. Então, quando ele julga contas também, aí é tipicamente uma função específica deles. É interessante isso, que se a gente olha a Constituição, não tem nenhuma outra instituição encarregada de julgar contas dos administradores públicos que não seja o Tribunal de Contas. Muita gente acha que, por exemplo, a Assembleia Legislativa é órgão recursal, ou o Congresso Nacional é órgão recursal do Tribunal de Contas, do TCU. Não é. Né? Se uma conta foi julgada irregular, conta de determinado ministério, pelo Tribunal de Contas, pode recorrer ao Congresso Nacional, pode recorrer à Assembleia Legislativa? Não pode. A conta se esgota no próprio Tribunal de Contas. Não existe recurso para o Poder Legislativo. E também não existe recurso para o Poder Judiciário. O Tribunal de Contas julgou errado a minha conta, disse que era irregular. Eu vou ao Poder Judiciário e o Tribunal Judiciário diz assim, não, realmente julgou errado, era irregular. Não, é regular essa conta. O Poder Judiciário pode fazer isso? Não pode. O Supremo já decidiu inúmeras vezes que não pode. Essa competência é exclusiva, é privativa do Tribunal de Contas. O que pode haver é o Poder Judiciário verificar que alguma formalidade obrigatória, né, alguma formalidade que a Constituição exige, não foi observada pelo Tribunal de Contas. Por exemplo, o contraditório não foi observado, a ampla defesa não existiu, alguma fase foi atropelada. Alguma formalidade obrigatória, né, que estava no regimento, que estava na lei orgânica, que é um princípio do devido processo legal, não foi observado pelo tribunal. Aí o judiciário anula a decisão e manda o tribunal julgar de novo, observando
aqueles requisitos, mas jamais julgar uma conta no lugar do Tribunal de Contas. Isso já foi reafirmado inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Outro ponto também muito importante nessa atuação do Tribunal de Contas, e aí vem um pouco o que estava lá em Rui Barbosa, né, que ele estava preocupado, olha, o Rui Barbosa cita muito isso, citando até um jurista francês, que tem um livro muito importante, chamado Le Budget, né, o orçamento, era o Storm, uma pessoa muito famosa no século XIX, e o Rui Barbosa o cita várias vezes, que era a mesma preocupação que havia na Europa, na França e tudo mais, que era o controle, que as coisas acontecessem, que o tribunal atuasse antes que o leite derramasse, antes que o problema acontecesse, né? Ok, julgar contas, tem que julgar, é importante julgar, mas que antes que a irregularidade acontecesse, o tribunal atuasse. Por isso é que se fazia o controle prévio, o tal do visto, que eu falei há pouco, que existe até hoje no Tribunal de Contas de Portugal, existia no Brasil, existia até 88. Era exatamente para isso, para evitar o controle prévio que se entendia que era preventivo. A Constituição acabou isso, mas ao mesmo tempo criou outra figura que o Supremo reconheceu como um poder implícito do Tribunal de Contas, que é o poder geral de cautela, que antes não se reconhecia isso, antes de 88 não se reconhecia o poder geral de cautela do tribunal. E a partir de 88 passou a ser reconhecido. Olha, tirou o visto, né? Tirou o controle prévio do Tribunal de Contas, mas introduziu o poder geral de cautela dos tribunais. Exatamente para isso. Quando o tribunal ele não precisa dar visto, mas ele está observando todas as licitações. Ele está observando a execução orçamentária. Quando ele identificar alguma execução orçamentária que não tem autorização legislativa, o tribunal pode emitir uma cautelar suspendendo aquela decisão de despesa, né? Qualquer decisão de despesa. Ele pode suspender cautelarmente uma licitação que esteja sendo realizada, que esteja em desconformidade. Uma licitação, olha, realizando uma licitação, estou vendo aqui que não tem licença ambiental. Opa, a lei exige que haja prévia licença ambiental para fazer essas determinadas licitações. Exige que haja prévia autorização legislativa. Exige que se sigam as modalidades. Exige que não haja desrespeito à competitividade. Enfim, tudo que o ordenamento aponta, né, é obrigatório, o gestor tem que seguir. Se o Tribunal de Contas identificar que aquilo não está sendo seguido, o tribunal vai lá, faz uma cautelar. Cautelar é para isso, ó, substitui o visto, o controle prévio, mas é preventivo. Não pode fazer assim, corrige isso, corrige aquilo, né? E o tribunal pode atuar. Conselheiro, pois não. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu estava bem atenta à sua fala e num determinado momento o senhor falou uma frase que o senhor disse assim, não é à toa que muitas vezes o próprio Tribunal de Contas, quando cumpre bem o seu papel de contentor de poder, né, do poder em exercício, ele muitas vezes é ameaçado em suas prerrogativas. E quando o senhor me falou isso, me veio à cabeça dois fatos não tão longínquos, né? São fatos dos últimos 15 anos, vamos dizer assim, da história do Brasil, que envolve os tribunais de contas, que me chamaram muita atenção. O primeiro foi ainda a época do governo Lula, quando o Tribunal de Contas da União passou a fazer auditorias muito intensas nas obras públicas de grande porte, né, que eram tocadas por grandes empresas construtoras do Brasil, que depois veio a desembocar em toda aquela Operação Lava Jato, foi antes da Operação Lava Jato. O Tribunal de Contas estava fazendo uma atuação muito grande, auditorias muito intensas nessas áreas, e houve uma recomendação ao Congresso Nacional que determinados contratos fossem sustados. Quando o Tribunal de Contas fez esse movimento, imediatamente uma emenda à Constituição começou a andar também rapidamente dentro do Congresso Nacional para extinguir o Tribunal de Contas da União e que a área de controle da atividade administrativa passasse a ser feita por uma secretaria do Congresso Nacional. Esse é um fato. Uma segunda situação recente, que inclusive foi levada ao Supremo Tribunal Federal, é a situação do Tribunal de Contas dos municípios do seu estado, que diante de uma situação política desgastada, havia ali um estopim político, foi extinto, né? Foi solenemente extinto. Isso foi ao Supremo Tribunal Federal e a discussão era
pode o Poder Legislativo, né, extinguir o Tribunal de Contas. No caso do Estado do Ceará, os servidores foram absolvidos pelo Tribunal de Contas Estadual, que assumiu as atribuições, como ocorre em outros estados do país, que não tem Tribunal de Contas nem do município, nem dos municípios, né? No caso de vocês, aí no Tribunal de Contas do Estado, vocês avocaram essas atribuições e os servidores vieram. Ou seja, o serviço público de controle continua sendo prestado, né? O ato administrativo do controle continua sendo prestado. Como é que o senhor entende essa autonomia dos tribunais de contas nesse ambiente sutil de que, dependendo onde o Tribunal de Contas põe a mão, pode haver sim um movimento do Legislativo, agora corroborado com a possibilidade da extinção do tribunal, como aconteceu no estado do Ceará, que o Supremo reconheceu essa possibilidade. Eu fiquei chocada quando eu vi a decisão, mas ao final não houve prejuízo no controle, porque continuou sendo realizado por outro órgão. Como é que o senhor vê essa segurança para o exercício da função do Tribunal de Contas, toda vez que ele exerce bem, ele é ameaçado de ser extinto? É interessante isso, mas é exatamente esse o ponto. O poder, né? E por isso que é importante estudar história, o poder é sempre isso, ele sempre está querendo avançar, não só no Brasil, mas no mundo todo. Quando a gente olha, por exemplo, a Constituição americana, né, todo aquele debate dos federalistas e tudo mais, ele diz, olha, se os homens fossem anjos, você não precisava de controle, né? Mas o controle, ao mesmo tempo, ele incomoda, claro que vai incomodar, mas isso sofre até instituições mais poderosas, ainda mais importantes institucionalmente do que o Tribunal de Contas. Veja, quem mais sofre é o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, né, durante a ditadura Vargas aconteceu isso, a ditadura de 64 fez a mesma coisa, agora, vez por outra, a gente vê tantas ameaças ao Supremo, vão aumentar o número de ministros, isso, aquilo, outro, né? Nos Estados Unidos aconteceu isso também. Quem olha a história americana, no New Deal, o Roosevelt, o que é que ele queria? Ele estava muito incomodado, porque com o New Deal, que era a expansão, várias coisas importantes, muito importantes, mas entre as coisas importantes, tinha também a expansão do governo federal frente aos estados, né? O federalismo lá que fortaleceu o poder central. Roosevelt defendia isso e fez várias medidas para isso. O que aconteceu? A Suprema Corte era um dique, era uma coisa que impedia, que continha Roosevelt. Houve muita ameaça de aumentar o número de ministros da Suprema Corte americana, vários, e chegou a mandar para o Congresso projeto, e até que o próprio Supremo resolveu, isso está na história, documentário, o próprio Supremo resolveu flexibilizar a sua jurisprudência e aceitou, pelo menos em parte, em grande parte, a expansão do poder central contra os estados, né? Isso agora está até depois que acabou sendo revertido, em parte também, e vem uma grande discussão. Mas o ponto central, professora Ana Carla, eu acho que é exatamente esse aqui. O poder se incomoda com a contenção, né? Uns mais, outros menos. Essa vocação de aceitar a convivência democrática, aceitar que existe uma contenção, nem todos têm, às vezes bem intencionados ou não, mas o fato é que sempre causa esse incômodo. Então, o exercício do poder é sempre sujeito a isso. O Supremo passou, eu lembro, por exemplo, essa experiência aí que a senhora falou, mas se a gente olhar, por exemplo, no Supremo existia uma emenda à Constituição tramitando, que era no seguinte sentido: toda decisão do Supremo em ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ela poderia ser revista pelo Congresso Nacional. Então, o Supremo, ou seja, aquela discussão, quem é o guardião da Constituição? Nessa emenda com a Constituição, que foi proposta, salvo engano, em 2005, 2006, no auge daquela tensão ali nos anos, era o guardião da Constituição deixava de ser o Supremo Tribunal Federal e passava a ser o próprio Congresso Nacional, que poderia rever uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em ADI, em ADC, em controle de constitucionalidade. Ora, se o Supremo sofre isso, quanto mais o Tribunal de Contas, né? E muitos gostam de dizer, olha, é um órgão meramente auxiliar do Poder Legislativo, né? Então, ele sofre isso claramente. Aconteceu historicamente. Nosso vizinho aqui, a Argentina. A Argentina tinha um Tribunal de Contas mais antigo que o brasileiro. Eles tinham a Argentina, que é um federalismo, como todos sabemos, tinha um Tribunal de Contas da União mais antigo que o brasileiro, tinha mais de 150 anos. No governo Menem, início dos anos 90, eles acabaram o Tribunal de Contas. O que é que eles fizeram lá? Eles fizeram um órgão que, na prática, a efetividade é muito pequena. É um órgão que é basicamente congressual, ele é formado pela a oposição, os membros, que são os integrantes. A metade são
os integrantes da oposição e a outra metade os integrantes da situação. É um critério de proporcionalidade partidária. Mas esse é o Tribunal de Contas da União. Hoje é isso na Argentina. E quem conhece controle, estuda, e aqui não é que estou aqui criticando o modelo argentino, mas o fato é que é um tribunal com baixíssima efetividade. Na prática, na maior parte dos casos, irrelevante. Um órgão de adorno que não exerce um papel muito diferente do que o TCU, a altivez, o papel que o TCU exerce no Brasil. Então, um órgão muito mais fraco. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.